Shalom, meus irmãos, boa noite. Estamos aí no início de semana, né? Do 5º mês do calendário lunisolar do Criador, do ano 5781. Eu quero falar aqui sobre a ressurreição. Quando que acontece a ressurreição? Porque, segundo as Escrituras, a ressurreição ela acontece no último dia. Conforme alguns sábios têm falado, a duração do reinado dos homens sobre esse mundo duraria seus 6.000 anos. E então nós entraria em um Shabat milenal. Então o que acontece? Quando nós lemos sobre as festas do Criador, Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado, ázimos, depois do cordeiro ser sacrificado, o pecado era removido, ou seja, o fermento removido, né? E depois vem primícias, ou seja, o cordeiro ou o Messias, o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Depois vem Pentecostes, quando após a subida do Mashiach desceu sobre os discípulos o Ruach Kadosh, o Espírito do separado, né, do Santo. E depois vem a festa das trombetas, aonde que também aponta para a vinda do Mashiach e a Yahushua em glória, em majestade, para se falar melhor. Então, o que acontece? Depois vem, com a vinda dele, a expiação, Yom Kippur, ou seja, que ele vai purificar essa terra. E nós entramos, após Yom Kippur, na festa dos tabernáculos, ou no último dia, o milênio sabático. Então a gente percebe-se que os 1000 anos vai ser para descansar a terra da maldade que foi praticado nesse mundo, ou seja, com o reino do Mashiach e Yahushua sobre esse mundo, para depois vir o juízo final. Então, existe a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é quando o Messias vem em majestade. E ela acontece exatamente no último dia. Vocês vejam bem. Deixa eu ler aqui para vocês verem. As boas novas que escreveu Yahonan no capítulo 6, o versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, no início dos 1000 anos sabático, ou seja, o milênio de paz. Entenderam? Agora vamos lá, ainda o versículo 44 do capítulo 6 de Yahonan, ou João: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Viu que maravilha? A ressurreição acontece no último dia, ou seja, o Messias vem, purifica a terra. O Messias vem, nós ressuscitamos. Ele purifica essa terra e inicia-se os 1000 anos de paz com a vinda do Messias. Então esse é o último dia. Entenderam? Agora vamos lá. Ainda o versículo 54 do capítulo 6 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, nós precisamos ser claro e entender as Escrituras. A Marta, irmã de Lázaro, entendeu plenamente sobre a ressurreição.
Porque quando Yahushua chegou, ela disse assim: mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Yahushua respondeu para ela: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse assim: sim, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Então vocês verem que ela entendeu plenamente que a ressurreição aconteceria no último dia. Aí o Messias diz: não, eu sou a ressurreição e a vida. Então quando o Messias vier em majestade, com a trombeta de Yahweh sendo tocada, o shofar, né? Que a escritura diz shofar, foi traduzido para nós como trombeta. Então, com o último shofar, o último toque, então os mortos vão ressuscitar, ou seja, ali se inicia o último dia, ou seja, o milênio de paz. Yom Kippur, expiação, e tabernáculos, o milênio. Que maravilha, né? Espero que vocês entenderam o que eu estou falando. Aí, para você entender melhor ainda, lê Guiliana, o Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que fala ali que foram ressuscitados, dá detalhe, né, da ressurreição, aqueles que foram degolados, que não receberam a marca da besta, nem o número do seu nome, que não adoraram a imagem da besta, e viveram e reinaram com Yahushua por 1000 anos. Maravilha, né? Shalom!